porque, por exemplo, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que daqui a pouco vai falar e a gente vai trazer aqui para você, ele cancelou a sessão conjunta entre deputados e senadores que analisaria ali os vetos contra aquilo que foi proposto pelo governo federal. Então, haveria a possibilidade... O próprio ministro foi liberado também da Agricultura para tentar segurar e impedir esses vetos aí, para outros casos também colocar o veto, porque tem um marco temporal envolvido nessa história, e aí isso aí vai ficar para depois. Será que é uma forma de falar, olha, eu acho que a quarta-feira já foi bem puxada, vamos dar uma aliviadinha nessa quinta-feira e a gente bota esse assunto para depois, hein, Luiz Felipe Dávila? Não, mas olha, ontem mesmo aqui no 3 em 1, eu disse aqui que essa PEC ia ser aprovada no Senado, porque virou uma questão de honra para o presidente do Senado, porque ele é o pai da matéria. Se ele é o pai da matéria, ele não pode ser derrotado, porque, como o Alan Gani falou, ele está perdido. Então, assim, o que o Supremo deveria entender é que, já que a PEC está lá, patrocinada pelo presidente do Senado, e com enorme chance de ser aprovada, por uma questão de honra do presidente do Senado, não foi pego de surpresa. Todo mundo já sabia o que está. Agora, interessante o comentário do ministro Barroso, que disse que a ministra Rosa Weber já tinha recuado em relação à questão de decisões monocráticas e que também achava que deveria ter acabado ali as decisões monocráticas. Se isso é verdade, por que o Supremo não parou de usar, então, as medidas monocráticas? Agora, eu quero saber de você, Fábio Piperno, como é que você analisa esse cancelamento da sessão que votaria esses vetos ou que derrubaria os vetos? Então, isso também é mais um recado, né? Qual? Do tipo, olha, vocês mantenham uma boa relação conosco e agora não adianta tentar atropelar. E vejam, nos próximos tempos, eu tenho a convicção de que a gente vai ver, a gente vai discutir cada vez mais o redimensionamento do tamanho desse cidadão chamado Rodrigo Pacheco. Vai ficar cada vez maior. Em relação ao STF, eu acho que instala-se uma zona de absoluta, assim, uma incógnita total. Porque se existe uma coisa que a Suprema Corte, em lugar nenhum do mundo gosta, é de ser afrontada. E pela primeira vez, veja, em muito tempo aqui no Brasil, ela é confrontada. Então, só que tem um outro detalhe, um outro personagem. Fazia tempo que isso não acontecia. Que vai completar essa equação toda. Alguém chamado Arthur Lira. Porque Arthur Lira, que é mais esperto do que qualquer um de nós, aliás, do que todos nós somados, ele está olhando aquilo, quieto, observando, falando: puxa vida, como o Pacheco está ficando grande, hein? Pô, até outro dia, todo mundo dizia que eu era o cara do parlamento, né, e tal, né? E agora? Ninguém fala de mim. De repente, ninguém mais fala de mim e eis que surge alguém que discretamente vai ficando maior que eu. Então, puxa vida, eu também preciso reagir. E tem uma outra questão também, né? Porque a gente está falando no âmbito ali entre Supremo Tribunal Federal e Congresso, mas a gente precisa reconhecer também que Pacheco toca num tema que é de interesse também de boa parte da população. E que dividiu a população, inclusive nas últimas eleições, porque o Supremo Tribunal Federal, ele também participava dessa divisão da população em relação àqueles que apoiavam e que não apoiavam. E que, nesse momento, tem um aceno de Rodrigo Pacheco, Gustavo Segré. O Rodrigo Pacheco não é uma pessoa grande apenas politicamente, ele mide como 2 metros de altura, então é muito alto, além de ser grande politicamente. E ele estava jogando um jogo para ver se o nome dele aparecia como uma proposta para o STF. Agora migrou e parece como uma opção para o governo de Minas Gerais em 2026 também, que é um assunto que também preocupa o PT, porque seria uma terceira cidade capital sem uma proposta direta do PT. E aí vem as confusões. E como resolveu, por exemplo, a Nicarágua esse confronto entre o Poder Executivo, Legislativo e o Judiciário? Foi muito fácil. O Daniel Ortega destituiu a presidente da corte e colocou a esposa dele, Rosário Murillo, como presidente do STF. Resolveu todos os problemas. Já não tem mais briga. Mas isso é ditadura. É muito diferente. Então, temos que lembrar que aqui nós estamos numa república, o espírito das leis, Montesquieu, 1748, 3 poderes independentes. Mas tem uma característica do poder judiciário que não aplica
segundo a escrita de Montesquieu. Ele deve ser nulo invisível. E a última coisa que é o STF aqui no Brasil é invisível.